Nascido gay? Existem evidências científicas para a homossexualidade? Vamos trabalhar sobre esse tema, mas antes, eu quero fazer uma pergunta para a classe. Você é gay, mas acredita em Deus? Você que é gay, acredita que Deus, Ele te ama? Você é lésbica e crê que Deus é com você? Você é bissexual e acredita que você vai para o céu? Rapaz, vai ser problema, hein? Você é travesti e acredita que Deus concorda contigo? Você é transexual e acredita que a salvação é pra você? Eita trem! Você que é transgênero, acredita mesmo que Deus te valoriza? E você que é prostituta, acredita que Deus está contigo? Então, ó, esse vídeo é para você, tá ok? Olá pessoal, eu sou o Jason Ferreira e você está no programa Fala Ateu. É uma honra e um privilégio muito grande ter você aqui. Se você caiu aqui de paraquedas, eu peço a você que você continue com a gente, porque afinal de contas não vai te custar nada. Espero que goste do nosso conteúdo, que abrange tanto religião, filosofia, como também ciência. Sim, vou te pedir também que você fique conosco até o final deste capítulo, porque vamos trabalhar sobre o tema. Deus ama os homossexuais? Sim ou não? Se você gostar e se identificar com o nosso conteúdo, deixa seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações, porque só assim o YouTube entenderá que você gostou do nosso conteúdo e logo ele vai te enviar todos os vídeos que lançarmos por aqui. Tá ok? Bom, vamos para o vídeo. Qual é a esperança? Qual esperança deve ter um homossexual de acordo com o Deus bíblico? Será que o Deus que os homossexuais dizem acreditar é o mesmo Deus da Bíblia? Será que é? Será que o Deus que os homossexuais dizem acreditar, que vão à igreja, que rezam, que pedem proteção, que existem anjos e tal, será que é o mesmo Deus que está aqui nas Escrituras Sagradas? Porque se for, você que está aí do outro lado vai ter um sério problema com o Deus de Israel, com o Deus de Jesus Cristo, com a Trindade cristã. Exatamente. Eu só desejo ser curto e muito verdadeiro com você que acredita em Deus, mas é homossexual ou pertence à classe LGBTQ+, tá bom? Eu particularmente, gente, olha, eu tenho um filho que é homossexual, entendeu? Antes, meu filho chegava para mim e dizia assim: pai, Deus me ama do jeito que eu sou. Eu ficava olhando pra cara dele assim, sabe, tentando entender que mentalidade é essa, que viagem é essa, meu irmão, sabe? Aí ele dizia assim, ó, Jesus morreu por mim, né? Ele dizia também que quando ele morresse, ele estaria com Deus. Um gay, por exemplo, um gay muito iludido, filho de um dos grandes pastores do Brasil, a mãe missionária e tal, aquela coisa toda, ele fez um depoimento dele, e eu quero ler esse depoimento dele para você. Ele diz assim, ó, olha só, abre aspas, na verdade, a minha força vem de um Deus que faz milagres, fez e faz na minha vida. Foram tantos livramentos, inclusive de morte. Por muitas vezes quis me matar, por eu ser gay, filho de pastores. Era muito ligado à religião e a paradigmas. Fecha aspas. Bom, como você pode perceber, você vê um homossexual dizendo que Deus fez grandes milagres na vida dele porque Deus o ama, certo? Isso, na verdade, é, no mínimo, uma ilusão, uma criação imaginativa. Talvez esse homossexual, por ter uma baixa autoestima e um fator psicológico bem complicado de se entender, essa carência, né, esse vazio social, ele talvez imaginou que o Deus personalizado, que aquele Deus personalizado é quando você pega um Deus e você monta ele do jeito que você quer. Um Deus que te ama da maneira como você é, da maneira como você deseja que ele te ame, sem colocar regras e sem colocar limites, tá bom? Bom, aqui, por exemplo, eu vou te passar algumas noções, tá? E mostrar para você que esse povo aqui,
esse povo, pessoas da igreja protestante, pessoas da igreja católica, eles querem comer, querem assar vivo o homossexual, devido à sua prática, que para a Bíblia é extremamente abominável. E eu vou te mostrar isso dentro das Escrituras. Eu quero que você, através desse vídeo, você que é homossexual, você que é LGBTQ+, tá bom? Você que se assumiu homossexual, eu quero que você saiba o que as Escrituras dizem a seu respeito. Tá? E eu quero que você saiba como que é o pensamento, caso você acredite em Deus e acredite em Jesus Cristo, acredite no Espírito Santo, acredite nos sacramentos da igreja, eu quero que você saiba o que é que na verdade a igreja pensa de você e o que é que o Deus de Israel, o Deus de Jesus Cristo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó pensa ao seu respeito, tá ok? O meu trabalho com o meu filho foi somente uma coisa. Eu não discuti muito com ele, não. Eu falei, tu quer dizer que Deus te ama. Peguei a Bíblia, abri a Bíblia para ele deve estar me vendo aqui agora, ele vai dizer, foi realmente isso que o meu pai fez, tá bom? Abri a Bíblia para ele e mostrei, certo? O que é a Bíblia, o que a Bíblia fala a respeito dele. Eu queria que ele olhasse com os próprios olhos, certo? Que tudo o que ele tinha me falado sobre o amor de Deus, sobre a vida dele, era apenas uma ilusão, uma farsa, uma ficção. A gente sabe que existem filhos e netos de pastores e cantores evangélicos que se assumiram gay. São vários por aí. Só que eles fecham, né? Eles tentam de todo jeito colocar uma blindagem para que ninguém venha descobrir sobre isso. Por exemplo, a cantora Estela, ela tem um filho, a cantora Estela, protestante, ela tem um filho chamado Lucas, que é homossexual, assumidíssimo, uma drag queen ainda, tá? O filho do reverendo Caio Fábio também é homossexual, né? O filho, ou é neto, eu acho que é o neto do Edir Macedo, eu acho que é filho mesmo de Edir Macedo, filho, o Moisés. Ele também, lá em Nova York, segundo os rumores, certo? Ele tinha práticas homossexuais, inclusive muitas fotos sensuais dele e algumas declarações dele que eram declarações dúbias, certo? Hoje ele está como um dos presidentes, vice-presidentes de uma organização dentro da Record, então ele não quer mais se associar a essa imagem da homossexualidade, do homossexualismo. Então hoje ele diz, eu sou hétero, né? Acredite quem quiser. A questão toda é que os homossexuais estão conseguindo respirar um ar social mais tranquilo, não graças à religião, mas graças ao empenho do secularismo, certo? Pessoas e movimentos estão vendo na homossexualidade uma forma das pessoas terem o seu prazer garantido, as suas vidas garantidas. O homem que quer um homem, a mulher que quer uma mulher, a vida é deles. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso não me perturba, isso não me constrange. Um beijo gay, por exemplo, não me constrange. Eu tenho meu filho, como eu falei para vocês, que ele é homossexual, mas isso não me constrange. Se Bolsonaro disse que um homossexual dentro de um condomínio, dentro de uma casa, ou morando o seu vizinho, desvaloriza o imóvel, para mim isso não desvaloriza nada. Se você acredita, por exemplo, como o Bolsonaro acredita, que uma boa peia no filho faz com que ele se torne um homem, para mim isso daí é papel de leigo e de gente que está sem técnica, viu? Sinceramente. Os ataques mortais, os regimes fechados, os fortes preconceitos e discriminações não deixaram de existir por parte dos cristãos. E o interessante é que mesmo com todos esses ataques vindo do cristianismo, do islamismo, que é pena de morte fatal e rápido, né? Do judaísmo, ainda tem homossexual que odeia ateu, que o defende. Olha isso, onde está a gravidade, a mentalidade desse povo, tá? Os ataques comendo solto, né? Os algozes do grupo LGBTQ+, as três maiores religiões monoteístas, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, metendo pau aqui, ó,
metendo pau neles e eles metendo pau nos ateus. Vocês compreendem isso? Os ateus defendem e eles aqui excluem conta de ateu. Eles menosprezam os ateus porque eles querem se sentir crentes. Eles querem estar na classe dos cristãos, só que não se encaixa, não tem possibilidade do homossexual ter a sua sexualidade ativa e ele ser cristão ao mesmo tempo. Isso é pavoroso, não há possibilidade alguma, certo? Para você ter uma ideia, você que é aí o homossexual, eu quero te dizer o seguinte, olha, só para você ter uma ideia do problema que você tá encaixado. Só para você ter, ó, uma afronta à natureza, isso segundo os cristãos. Os cristãos dizem que isso é um pecado grave, é um ato de blasfêmia, tá? Você que é homossexual, entenda, você está sendo um blasfemo para Deus. Os religiosos cristãos dizem que isso é uma depravação moral, um golpe contra a normalidade. É um destouro no cenário da educação. Uma prática que entrava a psicologia do desenvolvimento. Uma bagunça às leis atuais. Uma agressão profunda aos preceitos e à dignidade santa de Deus. A palavra fatal, cara. A palavra ela é fatal. Logo de início na Bíblia, você vai ver logo de cara, tá? Isso sem titubear. Você vai ver que em Gênesis capítulo 1, versículo 27, ela vai te deixar bem claro que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então a barreira para você começa logo daí, do capítulo 1 de Gênesis, tá? Se você for ver o capítulo 22 de Apocalipse, do primeiro capítulo de Gênesis ao capítulo 22 de Apocalipse, duas extremidades. Aqui no meio, o homossexualismo está levando pau de canto a canto. Entende? A Bíblia, ela tem um objetivo. Um objetivo. Qual que é o objetivo que a Bíblia tem? É refrear a comitiva LGBT. É desfortalecê-la. Quebrar seus vínculos, suas pernas, afirmar que as políticas são feitas para a maioria e não para a minoria, como Silas Malafaia fala, Marco Feliciano, a bancada evangélica, tá? E até mesmo a Flor de Lis. A Flor de Lis, ó, mete o pau nos homossexuais. O padre Robson de Oliveira, aquele lá de Trindade, Goiás, que desviou mais de 1 bilhão da igreja, tá? Que gastava o dinheiro com luxos sexuais e com prazeres homossexuais também, lascava o pau nos homossexuais. Silas Malafaia lascando o pau. Tanto é que a Central Gospel tá aqui, ó. Essa Central Gospel é do Silas Malafaia. E ele lasca o pau e não tem jeito. A Tami, por exemplo, né? O próprio Silas, ele quis boicotar, né, a Natura por causa da Tami, o comercial que havia da Tami. Você entende o que eu estou te falando? O rabo de foguete que você que é homossexual está se colocando. Você está querendo ser cristão, você está entrando em brasa, você está entrando num rabo de foguete. Tá certo? E ainda tem homossexual buscando amparo da igreja. Gente, por favor. Tem homossexual chorando nos pés dos santos. Aí, pronto, aí realmente é um retardismo mental. Né? O cara está pedindo proteção ao Deus que jurou lhe odiar. Ou não conhece as escrituras ou realmente nunca pegou na Bíblia na vida. Não é possível, isso é muita carência. A religião, ela está impregnada no cérebro do cara. O problema é que a religião está aqui, ó, no cérebro desses gays. Dizer que Deus ama essa prática e perdoa caso esse homossexual morra nela, isso é infantil, cara. Um gay cristão é como um judeu. Você imagina o que é um judeu nazista? Um judeu neonazista, né? O nazismo matou mais de 6 milhões de pessoas na Alemanha. E agora você vai ver, entre essas pessoas mortas, né, a maioria judeu. Né? Agora você vê um judeu neonazista. Você está me compreendendo o que eu estou falando para você, sim ou não? É como alguém, um pai que pega um amor incondicional pelo estuprador da sua filha. Você compreende isso ou não?
Então isso soa como hipocrisia, cara. Isso soa como ignorância. Isso soa como ingenuidade e estupidez. A regra, ela é clara. Todo e qualquer homossexual terá o seu lugar guardado no inferno ou serão excluídos do céu cristão. É assim que a Bíblia diz. Isso já está escrito, já está garantido com todas as letras. Você que está me ouvindo aí, você deve buscar um posicionamento, porque você é gay, cara, você não é burro, tá? Você é gay, mas não é burro. Você não é um jumento de carga, velho. Tá? Não existe essa carência toda, a não ser que você realmente diga, ó, eu vou deixar agora, eu vou abrir mão da minha homossexualidade e vou ser cristão. Aí, meu amigão, é outro departamento. Aí é outra circunstância, tá certo? Nenhum homoafetivo conseguirá ter as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Ou ele continua na sua prática e esquece a religião, esquece a fé, esquece a Bíblia e esquece os deuses, ou ele se reprime e entra no molde criado pela religião judaica. Não há outra linha de interpretação, de exegese, hermenêutica, ou seja, não há nenhuma saída, velho. Quem quiser aliviar ou eufemizar com o fim de maquiar o que há na Bíblia, será uma questão de ordem pessoal da pessoa. Agora, se Deus existe e for o Deus da Bíblia, ele é homofóbico. Por que ele é homofóbico? Porque ele tem prazer em perseguir e matar os homossexuais. Deus tem ódio dos homossexuais. E você pode aí estar agora bafônica. Você pode estar aí desesperada, uma bicha louca. Eu não tenho problema com isso não, amigão. O negócio é a Bíblia. Tu quer saber a minha posição? Seja ateu. Agora, não quer ser? Então, amigão, vai se lascar na mão dos cristãos. Porque Deus, o Deus bíblico, ele premia, olha o que eu vou te falar, ele premia todo aquele que mata um homossexual. Eu vou começar bem fraquinho com você. Eu vou te mostrar um texto que está aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo do 8 ao 11. Eu só quero que você, por gentileza, se você souber pegar uma Bíblia, pega uma Bíblia aí, tá aqui, é Timóteo, tá certo? Olha lá, tira um printzinho aí, tá bom? E pronto. Timóteo capítulo 1, versículo 8 diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo disto que a lei é feita para o justo, mas a lei, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados. Ou seja, obstinados, pessoas que têm vontade de pecar e não quer largar o seu prazer de pecar. Ele quer pecar mesmo, porque gosta, porque quer. É um obstinado. Para os ímpios, isso quer dizer que a lei é para os obstinados. Para os ímpios, isso quer dizer para pessoas que estão fora da comunidade da crença. Tá? E pecadores, pessoas que vivem a pecar. Veja que Paulo está colocando aqui, ó, ele coloca os obstinados, coloca os ímpios e os pecadores, tá? Dizendo que a lei foi feita para esses. E também para os profanos, ou seja, para aquelas pessoas que profanam, no caso, os blasfemadores, pessoas que blasfemam contra os ensinos religiosos. E também para os irreligiosos. Isso quer dizer para os ateus. Até os ateus estão tomando aqui, ó, estão tomando no buraco com a Bíblia aqui, tá bom? E irreligiosos. Para os parricidas, pessoas que matam pai. Matricidas, pessoas que matam mãe. Para os homicidas, pessoas que matam por matar, assassinos mesmos, tá? Para os fornicadores, agora pega, viu? Eita, Paulo está falando que até mesmo os fornicadores, estes não terão lugares no céu. Tem pessoas aí que imaginam que são crentes, né? Eu sou crente, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu tenho sexo antes do casamento. Meu amigo, você que tá aí, você que tá me ouvindo, cara, você que tem relação sexual antes do casamento, é pra Bíblia, você tá tão fudido quanto um homossexual, você tá tão fudido quanto um injusto, um ateu, porque é pecado, cara. É pecado, não é verdade? É o que está dizendo aqui. Então, para os fornicadores, para os sodomitas. Eita, agora pegou, né? Porque quando ele fala para os sodomitas, ele está falando e se referindo aqui no grego aos homossexuais. As pessoas que têm prazer com homem e mulher que têm prazer com mulher.
Você me compreendeu? E ele fala aqui ainda, para os roubadores de homens, para os mentirosos, eita, esses crentes que gostam de mentir, né, rapaz? Para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Quer dizer, Paulo faz uma relação das pessoas que não vão entrar no reino dos céus. Isso, Paulo está se baseando em Jesus, tá certo? Porque Paulo falou assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você me compreendeu? E isso é o que está escrito em Timóteo capítulo 1. Mas eu vou aqui dar uma correria rapidinho em 1 Coríntios, gostaria que você ficasse comigo aí, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Eu estou correndo aqui para que o vídeo não fique muito longo, tá ok? Mas se você tiver paciência e um pouquinho de boa vontade, eu tenho certeza que você vai continuar comigo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 diz assim, ó, olha o que diz. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros agora, ó, aquelas pessoas que têm relação sexual mesmo sendo casada. A Bíblia lasca o pau nelas também, tá certo? Não vai para o céu, não adianta, não teme. Nem os afeminados. Olha, nem os efeminados, me desculpa, tá? Nem os efeminados, nem os sodomitas. Paulo percebeu que ele falando só dos sodomitas, as pessoas não estavam entendendo do que se tratava. E Paulo falou, olha, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem o gay passivo, aquele que gosta de colocar pororoca, não é verdade, no outro, né? É ou não é? Exatamente. Paulo falou que esse não vai, o ativo quer dizer, né? O que gosta de colocar pororoca e o que gosta de levar pororoca também não vai. Não vai. Pode ir para outro céu. O céu lá de Krishna, o céu de Dionísio, o céu de Tupã. Pode ir lá para o céu de Horus. Pode ir, mas para o céu cristão não vai. Tá certo? Então Paulo está deixando isso bem claro, cara, aqui, ó, para você, na tua cara, na tua lata. Ele diz, olha, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não! A palavra tá clara, bicho, ó. Se tu não entende português, entenda que não é negativo, é não, é acabou e fim de papo. Tá ok? Tá ok aí? Não vai para o céu, tá bom? Não vai mesmo. Então, em Romanos, eu quero, ainda dentro do Novo Testamento, eu quero que você dê um pulinho comigo ali em Romanos, tá? Logo no início de Romanos, tá bom? Vamos para Romanos. Vamos dar um pitaco lá em Romanos, para você que é homossexual, e você diz, não, mas eu tenho a Bíblia a meu favor. Tenha um cacete. Tenha um cacete. Você tem uma forca, meu amigo. Você tem um fuzil na cara. É isso que você tem de acordo com a Bíblia. Vai para tu ver o negócio. Tá certo? Eu vou ler Romanos capítulo 1, versículo 26, porque às vezes tem homossexual que se acha exegeta. O cara entende a hermenêutica. O cara é perito bíblico. Ele abre igrejas inclusivas, né, aquelas igrejas inclusivas, e ele diz que o homossexual tem lugar no céu. Meu amigo, tá fudido. Romanos capítulo 1, né? Porque às vezes eu pego alguns textos para mostrar isso, porque tem muitos gays que dizem que eu tô fora do contexto. Olha isso, porque todas as pessoas é isso, né? Não, você não está de acordo com o contexto. O contexto não era isso. E qual é o contexto? Me fala, qual o contexto? Vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 26, vai dizer assim, na tua lata, presta atenção. Pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões. Varões, por favor, gente, varões... Não é aquela vara que a gente coloca para estender roupa. Varões é homens. Tá ok? Tá ok? Então vamos lá. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, isso quer dizer, a pororoca na mulher, se inflamaram em sua sensualidade.
uns para com os outros, varão com varão. Paulo ainda deixa tão claro, né? Falando, ó, varão com varão, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Tá certo? E aqui Paulo está dizendo e está deixando claro que o bicho está pegando para o teu lado. Ele diz, ó, e como eles se não importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Deus está falando que o teu sentimento é perverso. Esse sentimento isso, você está colocando aí, enfiando no buraco do outro, é perversidade para Deus, sim. Ah, mas eu não coloco no buraco do outro, não. Eu só recebo. Perversidade também. Tá bom? Então Deus está falando aqui, ó. Há um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade. Paulo está falando que você que é homossexual está fazendo isso porque está cheio de iniquidade, cheio de prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e a mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Quer dizer, Paulo está te colocando dentro de uma categoria que eu acho que nem o diabo se encaixa. Para ser sincero com você, abrindo logo o verbo contigo, tá certo? Paulo está dizendo aqui que tu, que é homossexual, é bem pior do que o diabo e todos os seus anjos juntos. Ai, que maravilha, não dá até pra falar em línguas estranhas, não é verdade? Mas agora eu vou para um capítulozinho que está lá no Antigo Testamento, uma coisa bem tranquila para você mesmo. Essa daqui eu acho que vai até dar uma aliviada boa para você que é homossexual e fica aí clamando a Deus, pedindo a Deus proteção, né? Porque tem homossexual que antes de dar a bundinha, ele pede proteção a Deus. Olha! Que coisa, né? Como é que pode isso? Antes de fazer um boquetezinho, ele vai pedir proteção. E tem homossexual aí que tá com raiva de mim. Mas olha, tá com raiva de mim. Tem gente me excluindo lá no Instagram. Porque ele é ateu, gente. Ele não acredita em Deus. Ai, meu Deus. Como é que pode isso, né? Tu tá fudido pra Bíblia. Tu tá fudido. Tá. Vou te contar uma história. Vamos lá. Levítico capítulo 18, versículo 22. Operário de Jesus. Você que é homossexual e acredita em Jesus, acredita que Jesus te ama. Escuta. Pega a Bibliazinha aí e vai lá para o Antigo Testamento, tá bom? Vou te contar aqui, ó. Com varão, com homem, não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Nem te deitarás com o animal para contaminares com ele, papapá, e lá se foi fumaça, tá certo? Ele está falando aqui que com o varão tu não te deitarás, como se fosse mulher, porque isso é abominação. Você aí que está do outro lado, sabe o que é uma abominação? Abominação, cara, é algo detestável. É algo execrável, odiado e repelente para Deus. No Levítico ainda, só faz isso, ó, muda a folha. De 18, você vai para 20. Capítulo 20, versículo 13, vai dizer assim para você. Olha. Veja. Assim, quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, isso quer dizer, quando o cara se deitar por cima de outro homem, no fiofó do cara, aqui ó, como se fosse mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Isso quer dizer que Deus, esse ser que te ama e que te adora, esse Senhor que está dizendo que vai te defender, ele está falando que num dia, na hora, no momento em que você for pego, colocando no buraquinho, no furinho do outro,
ou recebendo dentro do seu furinho, você precisa ser morto imediatamente. Pena de morte para você. Tá bom? Gracinha. Linda. Oh, bicha linda. Vamos lá. Seguindo comigo, bicho. Segue comigo aqui. Vamos lá. Deuteronômio, né? Deuteronômio, capítulo 23. Não, porque eu digo assim, eu tô mostrando os textos porque às vezes tem gay que anda com a Bíblia dentro da bolsa. Tem gay que anda com a Bíblia debaixo do braço, meu brode. Deuteronômio capítulo 23, versículo 18. 23, 18, tá bom? A surra vai ser fatal. Escuta. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama. Sabe, tá pensando que ateu não sabe cantar música evangélica, não é? Sabe, música da harpa sabe sim, tá? Vamos lá. Deuteronômio capítulo 23, versículo 18, diz assim, ó. Não, essa que eu gostaria que você prestasse atenção, operário. Presta atenção, você que é LGBTQ+. Não trarás, Deus está falando, não trarás salário de rameira, nem preço de cão à casa do Senhor. Deus está com raiva, Deus está puto. Esse é um dos momentos que Deus fica puto com os homossexuais. Ele chama a prostituta de rameira. Sabe aquelas mulheres, por exemplo, que dizem assim, sua rameira? Está dizendo, chama de prostituta. Isso quer dizer que você, meu bem, que faz programa, você que rebola a bundinha, você mesmo, delícia, né? Ô, amor, não vai pro céu, meu anjo, não vai. É uma pena. Poxa, errou feio. Imaginar que Deus te ama, né, Ramira? Vai não, vai pro céu não, tá, meu amor? Não dessa vez. Quem sabe, né? Quem sabe. Mas não trarás salário de rameira, nem preço de cão. Cão é cachorro, né? Você concorda comigo que cão é cachorro? Concorda? Concordou? Que legal, bacana. Pronto, cão é cachorro. Deus está falando que esse cachorro aqui é o homossexual. E que você não pegue dinheiro de homossexual. Porque o homossexual deu uma fodinha ali, ganhou o dinheirinho aqui, e agora ele quer agradar o Senhor trazendo uma oferta. Deus está falando, não trarás, não quero. Aí ele diz assim, não trarás salário de rameira, nem preço de cão à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto. Ele está falando assim, por qualquer voto, por nenhum voto, por modo nenhum, por hipótese alguma. De jeito nenhum eu quero esse homossexual aqui na minha casa, não quero. Eu não quero. Olha, não me faça ficar puto. Deus está falando, tá? Aí ele diz assim, porque ambos, rameira, para você rameirinha, um abraço, viu? E para você homossexual, não, calma aí, olha, que, rapaz. Deus está falando, porque ambos estes são igualmente abominação ao teu Deus. Olha, eu acabei de te dizer o que é abominação, não foi não? Foi, não foi? Eu acho que você não é cego, surdo nem mudo, tá bom? Deus está falando que não quer a tua oferta aqui. Deus está falando que você é uma perversidade para a humanidade. Você que é prostituta, Deus está falando também que Ele não te quer lá, tá bom? Beijinho no ombro para você, tá ok? Deus, Ele estabelece e deixa claro que a prostituição, que homossexuais é um cão, a mulher é aquela rameira. Então, gente, não há meio termo. Deus não estabeleceu o diálogo, Deus não estabeleceu a compreensão, a pesquisa sobre os fenômenos que cercam as relações homoeróticas. Apenas Ele disse assim, se o homem fizer sexo com outro homem, ambos morrerão. E acabou, meu amigão. Fim de papo. Você se lembra, é só para você ter uma ideia do que é perseguição religiosa. Você se lembra do que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra? Lembra, não foi? Sodoma era perversa por haver o quê? Homossexualidade lá. Efeminados e sodomitas.
eram grandes pecadores contra o Senhor. Em Gênesis capítulo 19, do 5 ao 7, a homossexualidade é tratada lá como perversão. E para você ter uma ideia, o próprio Javé é Jeová, que também é Deus, YHWH, é esse Deus. Ele trouxe fogo do céu e alcatrão, incendiando do céu Sodoma e Gomorra. Sabia disso? Deus, ele destruiu todas as outras nações, aquelas cidades que ficavam naquela planície, fazendo desaparecer tudo, tanto os seres humanos como a vida animal e vegetal, tudo isso por causa da prática homossexual. Deus destruiu tudo, lá em Gênesis capítulo 19, versículo 24 e 25. Em 1 Coríntios, Paulo, ele vai fazer aquela relação, como eu acabei de ler para você, daquelas pessoas que não vão entrar no céu. Gálatas. Aí você diz, pô, tem mais ainda? Tem. Você que é gay de igreja inclusiva, saiba, viu? Saiba que você tá fudidinho. Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o 25, Paulo vai falar sobre viver na carne, o que é viver na carne e o que é viver no espírito. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 3 ao 5, Paulo vai falar da luta contra a imoralidade sexual. Meu amigo, olha, na Bíblia você não tem chance. Olha, nenhum homoafetivo era bem-vindo entre o povo de Israel, nenhum. Havia duas coisas para eles, para os homossexuais: ou fugir ou morrer. Os reis, os sacerdotes, os profetas, os juízes faziam questão de lavar as suas espadas com o sangue dessa classe. Deus dedicava todo o seu tempo, todo o seu desprezo a esse povo e não escondia a sua empatia. Jeová elogiava, tu sabia disso? Jeová, ele elogiava os matadores de sodomitas e efeminados. Todos os níveis de barbaridades eram comuns, inevitáveis e injustificáveis. Toda barbaridade que fosse cometida contra os homossexuais, Deus, ó, parabéns, meu filho tá aí, matou, não foi? Manda essa desgraça pro inferno. Em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 17 ao 18, fala assim, ó, porque estas coisas são abominação ao Senhor. Aí você falou, e Apocalipse, fala alguma coisa? Apocalipse é que fode com a tua alma, rapaz. Apocalipse capítulo 22, do versículo 14 até o 17, ele vai dizer, ele vai ratificar e dizer que os sodomitas os sodomitas são cachorros doidos. E esses nomes bíblicos são para homossexuais. E esses cães, eles não entrarão no reino dos céus. Para você ter uma ideia, o rei de Judá, por nome Asa, é o nome dele, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele mandou executar todos os homossexuais. A lei, meu brother, era severa e dura. O homem não devia, nem podia ter relações sexuais com outro homem por se tratar de uma coisa abominável e passível de massacre. Então, meu irmão, por favor, tá certo? Use esse tempo para pensar. Você pode tentar justificar, sabe? E afirmar que tudo é uma questão de interpretação. Só que não. Gênesis capítulo 2, versículo 24 vai dizer, ó, o homem deixará pai e mãe. O homem deixará pai e mãe e se unirá a quem? Adão vai deixar pai e mãe para se unir a Ivo? Não. E se unirá a sua mulher. Você pode criar uma nova versão da Bíblia, pode criar o que você quiser para tentar legitimar sua homossexualidade, mas não vai dar certo, velho. Você pode tentar corrigir os supostos erros ocorridos na tradução dos termos gregos e hebraicos, mas não vai funcionar, cara. Seja honesto com você mesmo, tome uma posição, assuma o que você é. Você quer um Deus para ser escravo dele, para ser submisso, para ser mandado por ele? Ok, meu irmão. Agora crie um Deus melhor do que Jeová e do que Jesus para você, porque senão você tá arrombado, velho. Não tem espaço para você dentro do cristianismo, não. Acabou e fim de papo. Ficar tentando imaginar que o Deus da Bíblia vai apoiar o seu casamento, por favor, cara, por favor, não seja ingênuo, não seja jumento, não seja ignorante. A Bíblia declaradamente exige a sua cabeça e deseja triturar você no liquidificador. Ela quer quebrar seus ossos, ela quer chupar o seu tutano.
Você não é ninguém para a religião, pelo menos de acordo com as escrituras supostamente sagradas. Então é hora, velho, é hora, minha menina, de você andar com seus próprios pés, andar sozinha. Liberte-se dessa crença, dessa fé desinteligente. Jogue esse amuleto fora e abandone esses amigos e inimigos imaginários que você acha que existe para lhe proteger ou para lhe fazer algo mal. Superstição não é coisa para uma mente pós-moderna. Seja você mesmo. Tá ok? Um abraço para você que ficou até agora comigo. Brigadão mesmo. Espero muito que você tenha gostado do meu conteúdo. E se gostou, deixa um like. Se gostou, deixa nos comentários. Se gostou, se inscreve. E se gostou, me segue lá no Instagram, @falaateu. Beijão no ombro para vocês. Tchau, tchau.